Jesus estabeleceu sua igreja na terra com um simples propósito: alcançar outras pessoas. Nós entendemos que na vida espiritual eu me preparo para a volta de Jesus, preparando outras pessoas para a volta de Jesus. Isso significa que não há nenhum espaço para que você fique inerte com o dom que Deus te deu. Você vai crescer espiritualmente à medida que você exercer esses dons no cuidado, na atenção, no amparo às outras pessoas. No começo do seu ministério, Jesus chamou alguns pescadores para serem discípulos e usou uma analogia muito interessante. Ele disse assim: me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles que viviam dos peixes viveriam agora da salvação de outras pessoas. Assim como eles resgatavam os peixes das águas, resgatariam pessoas deste mundo para que elas pudessem encontrar salvação e eternidade em Cristo Jesus. Mas nem tudo foi tão simples assim. Os discípulos passaram por um grande trauma, que foi a morte de Jesus. A sua crucifixão, a coroa de espinhos, os açoites, a humilhação que Jesus passou, tudo aquilo foi muito pesado e duro para os discípulos. Jesus ressuscita. Aparece alguns dos seus discípulos, aparece as mulheres que foram lá no domingo de manhã preparar o corpo dele para a sepultura. Os discípulos foram pescar e aquela madrugada foi uma madrugada muito difícil. Os peixes não vieram. Jesus estava ao longe observando 7 dos seus discípulos pescarem. E de longe ele pergunta assim: vocês não pegaram nada? Não, Senhor, não pegamos nada. Não sabiam que era Jesus ainda. E Jesus fala assim: joguem a rede do outro lado do barco. E aqueles homens, pela fé, sem saberem que era Jesus, resolvem jogar a rede do outro lado do barco. E quando eles puxam as redes, 153 peixes vieram. A Bíblia chama esse evento de a pesca maravilhosa. O que Jesus estava fazendo ali era recordando aos discípulos aquilo que ele havia plantado lá no comecinho do ministério deles. Quando Jesus disse: vocês serão pescadores de homens. Aquela pesca maravilhosa era a demonstração de uma pesca maravilhosa que os discípulos alcançariam pela unção do Espírito Santo, pela capacitação sobrenatural, quando eles se colocariam debaixo da graça do Senhor para serem pregadores do Evangelho. Aqueles homens que estavam frustrados pela morte de Cristo se transformaram nos maiores pregadores do Evangelho. O mundo foi inundado com a luz da palavra do Senhor, que foi preservada até nós e que chega às nossas mãos. Este livro foi inspirado pelo Senhor. E nesta inspiração, Deus quer que nós sejamos os instrumentos dele para levar estas boas novas a quem ainda não conhece. Como faremos isso? Como fiéis discípulos do Senhor, com a vida que nós vivemos, com as palavras que proferimos, com as ações que temos. Nós somos testemunhas fiéis de quem Cristo é e daquilo que Ele faz. Há um verso que é muito central a isso tudo. Está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim a Bíblia: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Em outras palavras, o que Jesus está pedindo para nós aqui como igreja é que vivamos a essência plena do amor. Este amor que não é apenas verbal, porque o verbal não resolve os problemas da humanidade. Se alguém me procura com fome, não adianta eu falar pão para essa pessoa, porque ela continuará com fome. Se uma pessoa me procura com sede, não adianta dizer a ela água, porque ela continuará com sede. O amor, ele deve ser praticado. O amor deve ser vivido. O amor deve ser demonstrado. É assim que nós vivemos a missão da igreja. Igreja não pode ser um clube
ou um local onde as pessoas se reúnem debaixo de uma mesma ideia e que depois voltam para suas casas e suas vidas como se tudo permanecesse igual. Eu gosto de pensar que o sermão da igreja é aquele que começa quando o culto acaba, quando as pessoas vão embora, na vida que elas vivem, porque assim demonstraremos na prática a missão da igreja, que é continuar convidando pessoas para entregarem suas vidas e os seus corações nas mãos do Senhor. Este chamado é de grande responsabilidade. Deus confiou a nós. Deus confiou a seres humanos falhos, para que falem a outros seres humanos falhos, onde é possível encontrar a graça maravilhosa e misericordiosa do Senhor. Esta igreja está de portas abertas para você. Esta igreja quer ser a sua família. Esta igreja quer recebê-lo, quer recebê-la como parte de um mesmo povo, como parte de uma mesma família. Este convite eu estou fazendo para você aqui e o seu instrutor e sua instrutora está fazendo para você aí, neste momento. Coloca a mão aí no ombro do seu aluno, coloca a mão no ombro da sua aluna, reforça o convite, olha no olho dele, olha no olho dela e diga assim: o convite do pastor é o mesmo convite que eu estou fazendo para você se unir à igreja do Senhor aqui na terra, a igreja que hoje é militante e que muito em breve será a igreja triunfante. Fecha os olhos e vamos orar. Pai de amor, Deus querido, obrigado porque entendemos e compreendemos a Tua igreja. Ela tem uma missão e queremos ser parte deste movimento para que mais pessoas se preparem para o breve encontro com o Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, inspira-nos, capacita-nos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor continue sempre ao seu lado. Nós terminamos agora o estudo número 17, aqui do meu caderninho, Jesus é a missão da igreja, e o nosso próximo estudo vai falar sobre Jesus e o dom de profecia. Lembrando que no final do estudo número 17, você vai encontrar as atividades adicionais em comunhão, relacionamento e missão. Nós estamos no estudo Crescendo em Cristo, na semana 5, e agora vamos entender um pouquinho mais sobre a mordomia cristã. Que Deus te abençoe e até o próximo.